Vamos para a resolução da questão número 16, que diz o seguinte: misturam-se 1 litro de uma solução aquosa de nitrato de chumbo, 5 mols por litro com 2 litros de uma solução aquosa, 1 mol por litro de brometo de sódio e com 2 litros de uma solução aquosa, 1 mol por litro de iodeto de sódio. Quais os valores das concentrações de brometo, de iodeto e de íons chumbo no equilíbrio? Dados: constante do produto de solubilidade do PbBr2, 2,10 a-5, e constante do produto de solubilidade do PbI2, 8 vezes 10 elevado a menos 9. Em primeiro lugar, quando a gente mistura as três soluções, a gente tem que fazer uma diluição. Então, nessa questão número 16, M vezes V é igual a M' vezes V'. Primeiramente, fazendo para o sal PbNO3,2, que é o nitrato de chumbo, nós temos então 5 mols por litro e o volume é de 1 litro, é a concentração do PbNO3,2 na mistura, vezes o volume final, que é 5. E daqui a gente tira que a concentração de PbNO3,2 da mistura, antes de considerar qualquer tipo de precipitação, é de 1 mol por litro. Fazendo também a lei de diluição para o NaBr e também para o NaI, já que ambos têm os mesmos valores, então eu tenho que 1 mol por litro vezes o volume, que é 2, vai ser a concentração do sal NaX na mistura, o X pode ser o brometo ou o iodeto, vezes o volume final, que é de 5 litros, a concentração do NaX na mistura. Antes de considerar qualquer tipo de precipitação, é de 0,4 mols por litro. Bom, evidentemente que quando misturar, os dois sais vão acabar precipitando. Isso é uma coisa importante. E aí o que acontece é o seguinte: eu tenho que, para o caso do PbBr2 no estado sólido, isso entra em equilíbrio com o Pb2+ em solução aquosa, mais 2 vezes o Br- em solução aquosa, de tal maneira que no equilíbrio depois da precipitação, essa concentração é A e essa concentração é B. Para o composto PbI2 no estado sólido, então nós temos o Pb2+, mais 2 vezes o I- em solução aquosa, de tal maneira que no equilíbrio o chumbo tem a mesma concentração, a solução é a mesma. O iodeto é que vai ter uma concentração diferente do brometo, porque o primeiro sal precipita um tanto e o segundo precipita outro tanto. Aliás, o segundo vai precipitar bem mais do que o primeiro. Na realidade, o chumbo que eu vou ter no final, ele vale tanto para um quanto para outro, porque a espécie química é a mesma. Bom, eu preciso resolver essas 3 incógnitas, eu preciso achar essas 3 incógnitas. E se eu tenho 3 incógnitas, eu vou precisar fundamentalmente de 3 equações. A primeira equação é relativamente tranquila. O Kps do composto PbBr2 vai ser a concentração do chumbo 2+, vezes o Br- elevado ao quadrado. O Kps do composto PbI2 vai ser a concentração do Pb2+, vezes o I- elevado ao quadrado. Bom, eu tenho 2 equações. O que a gente consegue tirar dessas 2 equações? 2,10 a-5 é A vezes B ao quadrado.
8, 10 a menos 9 é A vezes C ao quadrado. Quando eu divido uma pela outra, eu tenho então que 10 à quarta sobre 4 é B sobre C ao quadrado. E daqui nós tiramos então que B sobre C vai ser igual a 10 ao quadrado sobre 2. Daqui nós tiramos que B vai valer 50C. O B vai valer 50 vezes o C. Bom, a gente precisa de mais uma equação, não tem mágica. Tem 3 incógnitas, tem que ter 3 equações. E a terceira equação vem do equilíbrio de cargas na solução resultante, depois que acontece a precipitação. Então, a concentração de cargas positivas, então é a concentração do Pb2+ vezes 2, porque o chumbo é bivalente, mais a concentração que eu vou ter de sódio vezes 1, né, porque o sódio é monovalente, a concentração de cargas positivas tem que ser igual à concentração de cargas negativas. Então vai ser a concentração do NO3- vezes 1, porque ele é monovalente, mais a concentração do Br- vezes 1, porque ele é monovalente, mais a concentração do I- vezes 1, porque ele é monovalente. Neste caso, eu tenho que 2 vezes a concentração do chumbo no equilíbrio, que vai ser A, mais a concentração do sódio. Então, se o NaX vale 0,4, eu tenho 0,4 do Na+, que vem do NaBr, mais 0,4 que vem do Na+ do NaI. Então, aqui eu vou ter 0,8. Lembra? O sódio, ele vem do brometo de sódio e do iodeto de sódio. Cada um deles é 0,4. O total é 0,8. Vai ser a concentração de nitrato. Se o nitrato de chumbo é 1 mol por litro e ele tem 2 nitratos, a concentração do nitrato é 2, a concentração do brometo é B e a concentração do iodeto é C. Quando eu faço B ser igual ao 50C, daqui eu tiro que 2A é igual a 1,2 mais 51C. E daqui nós tiramos que o A, ele vai valer então 1,2 mais 51C sobre 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir na segunda. Então eu tenho 8/10 elevado a menos 9, vai ser o A, que é 1,2 mais 51C sobre 2, vezes o C ao quadrado. O que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que, como o C é um número muito pequeno, porque o valor mínimo que esse A pode ter, o valor mínimo é 1,2 sobre 2. Esse é o valor mínimo que ele pode ter. Então, como esse valor daqui ele vale 0,6 no mínimo, então eu estou imaginando que se esse 51C perto de 0,6 ele for um número muito próximo de 0, então significa que, neste caso, esse 1,2 sobre 2 mais 51C, ele vai ser praticamente 1,2 sobre 2. Ou seja, se o C ele é um número muito pequeno, eu vou fazer então que 1,2 mais 51C seja praticamente 1,2, e daqui eu tiro que 8/10 a menos 9 é 6/10 a menos 1C ao quadrado, e daqui eu tiro que o C é a raiz quadrada de 4/3, 10 elevado a menos 4 mols por litro. De fato, o C é um número
muito pequeno. É 1,33 raiz quadrada disso, e aí eu tenho 10 elevado a menos 4. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, achamos o C. Se a gente achou o C, a gente achou o B. Então, o B ele vai valer 50 vezes a raiz de 4/3, 10 elevado a menos 4, mols por litro. E agora, o A, eu posso achar de duas maneiras, ou substituindo na primeira, ou substituindo na segunda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir na primeira. Então, eu tenho o seguinte, que 2/10 elevado a menos 5 é o A vezes o B elevado ao quadrado, que é 50 vezes, a raiz de 4/3, 10 a menos 4 ao quadrado. Daqui eu tiro que 2/10 elevado a menos 5 é o A vezes. Agora, com muito cuidado. Aqui eu tenho 2.500, aqui eu tenho 4/3, aqui eu tenho 10 elevado a menos 8. 2.500 vezes 4 dá 10.000. Com 10 a menos 8 dá 10 a menos 4. 2/10 a menos 5 é A, que multiplica 10 a menos 4 sobre 3. E isso daqui me dá o A valendo 0,6 mols por litro. Então, o que acontece é que o A é justamente a concentração do PB2+, o B é justamente a concentração do BR-, o C é justamente a concentração do I-. As três concentrações foram devidamente encontradas e assim termina a questão número 16.